Bibliologia 1. O que ensina a Bibliologia 1? Vai ensinar a estrutura da Bíblia e como a Bíblia chegou até nós. Bibliologia 2, nós vamos estudar todos os livros do Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento. Nós vamos estudar em Bibliologia 2. Em Bibliologia 3, os 27 livros do Novo Testamento. Então, Bibliologia 1 no módulo 1, que é este que eu tenho em minhas mãos, Bibliologia 2 no módulo 2, depois eu apresento para vocês, e Bibliologia 3, módulo 3. Primeira pergunta, você vai na igreja, normalmente a pessoa leva a Bíblia na igreja, o crente leva a Bíblia na igreja, sempre está andando. No Rio de Janeiro até alguns chamam os crentes de Bíblia. Olha lá o Bíblia, porque o crente está sempre com a sua Bíblia na mão. Agora imagina o seguinte, você está indo para a igreja e uma pessoa te para e te pergunta, escuta, posso te fazer uma pergunta? Claro, você vai falar, pode. Aí ele pergunta, o que é a Bíblia? Olha que pergunta interessante. O que você responderia se você estivesse indo para a igreja com a sua Bíblia e alguém lhe indagasse, perguntasse, o que é a Bíblia? O que você responderia? Então, a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Leu aí o slide? É a revelação de Deus à humanidade. Você quer conhecer Deus? Você quer conhecer o Criador? Então é importante. Você, para conhecer Deus, precisa ler a Bíblia, tá bom? Porque a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Outra pergunta, por que devemos estudar a Bíblia? Você já pensou nisso? Poxa vida, eu tenho que estudar a Bíblia, eu devo ler a Bíblia, eu devo pesquisar as coisas na Bíblia. Será que é importante estudar a Bíblia? Porque ela ilumina o caminho para Deus. A Bíblia, ilumina o caminho para Deus. Olha que palavra importante. Um outro slide que está no Salmo de número 119 e o verso 105. Salmo 119, verso 105. Olha aí na sua tela. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você quer andar na luz? Você quer o caminho, quer ter uma lâmpada no seu caminho? Então é preciso que você estude a palavra de Deus, estude a Bíblia. Olha que importante, mas vamos em frente. A Bíblia também, ela é o alimento espiritual para o crescimento de todos. Todo ser humano precisa deste alimento, ele é importante. Assim como o atleta precisa de um alimento adequado para desenvolver os músculos, o atleta precisa de uma alimentação balanceada. Mesma coisa na vida espiritual, mesma coisa. Pode ser feita esta comparação. Para que o crente desenvolva os seus músculos espirituais, precisa da Bíblia, porque ela é o alimento espiritual para o crescimento de todos. Vamos ver um versículo que está na primeira carta que Pedro escreveu, no capítulo 2, versos 1 e 2. Olha aí na tela. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Olha que palavra poderosa! Como menino, a pessoa tem um encontro com Cristo, ela nasce de novo. Ter um encontro com Cristo significa nascer de novo. E toda criança, quando nasce, precisa do leite materno, depois aquele alimento bem levinho para ir desenvolvendo. Da mesma forma na nossa vida espiritual.
Quando a pessoa tem um encontro com Cristo, ela precisa de alimento espiritual. E onde está este alimento? Onde? Na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, ela que vai desenvolver, que vai nos trazer crescimento espiritual, tá bom? Mas vamos em frente. Como devemos estudar a Bíblia? De repente você está aí, você tem até a sua Bíblia aí na sua casa. Normalmente todas as famílias no Brasil têm uma Bíblia e no mundo também. A Bíblia é um livro mais lido no mundo, é o livro mais impresso no mundo. Então, com certeza você tem uma Bíblia. E como ler a Bíblia? Como estudar? Primeiro ponto, conhecendo o seu autor. Toda vez que nós vamos ler um livro, ler uma obra, a gente já vê lá na capa o nome do autor. Jeremias, no capítulo 1 e no versículo 12. Olha o que diz o texto. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre minha palavra para cumpri-la. Olha que importante conhecer que Deus, ele vela pela sua palavra. Para o quê? Para cumpri-la. Para que o que está escrito aconteça de fato em nossas vidas espirituais, tá bom? Leia a Bíblia diariamente. Você não precisa do alimento diariamente? Você todos os dias não toma o seu café da manhã, depois o seu almoço, o cafezinho da tarde, jantar, uma ceia, enfim, cada pessoa tem um padrão, mas se alimenta todo dia. A verdade é esta, mesma coisa a palavra de Deus, precisamos deste alimento diariamente. Deuteronômio 17 e verso 19, Deuteronômio 17 e 19, olha o que diz o texto. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos para cumpri-los. Então veja, todos os dias. A recomendação que Deus dá a Moisés é que o crente precisa ler a Bíblia todos os dias. Olha que importante, porque ela é o nosso alimento espiritual. Mas vamos em frente. Leia a Bíblia com oração. Você sabia disso? É importante a reverência, a humildade, o temor de Deus. É o princípio da sabedoria. Então, ao pegar o livro sagrado para ler, leia com oração, leia pedindo entendimento para Deus, discernimento para Deus, ok? Leia a Bíblia com oração. Isso está no Salmo número 19, apenas uma referência, Salmo 19 e verso 18. Diz assim, abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Olha o desejo do salmista. Ele lia a Bíblia com oração. E na oração ele pedia, Senhor, abra os meus olhos, abra a minha mente espiritual, para que eu possa entender a tua lei, para que eu possa entender os teus mistérios, para que eu possa entender a tua palavra. Olha que coisa maravilhosa que é estudar a Bíblia. Eu sempre digo para os meus alunos, sempre digo, e eu vou passar de novo aqui, que nós temos todo dia, Deus nosso Criador, deposita na nossa poupança da vida 1440 minutos. Como que a gente chega neste número? Se você pegar 24 horas e multiplicar por 60, você chega a 1440 minutos. Muito bem. Se você fizer uma conta rápida de 1% desta quantidade de minutos, você vai chegar em 14,4 minutos. 14,4 minutos, que é 1% do que Deus deposita na sua poupança da vida, às 24 horas.
Então, se você, vamos arredondar para ficar um número mais fácil de entender. Se você pegar todos os dias e se alimentar da palavra de Deus, ler a palavra de Deus, 15 minutos por dia é o suficiente. É o suficiente para você desenvolver os seus músculos espirituais. Em um ano, você terá lido a Bíblia inteirinha, em um ano. Então, 15 minutos por dia. Você deve determinar, por exemplo, vou ler a Bíblia todo dia pela manhã. Então você já cria este hábito. Nós vamos começar aí uma nova fase. Faça uma proposta. Tome essa decisão. Não dá para ler os 15 numa única vez. Leia 5 de manhã, 5 no meio-dia e 5 à noite. E aí, de repente, alguém fala, mas eu vou ler à noite e me dá sono, eu durmo. Eu começo a ler a Bíblia à noite, eu caio no sono, eu durmo. Durma, não tem problema, pode dormir. Ah, mas depois eu acordo, leia. Ah, mas me dá sono, durma, não tem problema. Eu tenho certeza que até os seus sonhos serão abençoados, tá bom? Então, leia a Bíblia pelo menos 15 minutos por dia. Ok? Bom, agora, uma coisa importante quando nós vamos estudar a palavra de Deus é aplicar a leitura a nós mesmos. Olha que importante. Não ler para aplicá-la no outro, ler para aplicá-la em nós mesmos. Olha que importante. Sempre lendo. Olha só o que diz Josué, o sucessor de Moisés. O Josué, no 6º livro da Bíblia. Se você pegar a Bíblia, tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, aí vem Josué, sucessor de Moisés. No capítulo 5, na parte B do versículo 14, olha o que diz o texto. Que diz meu senhor ao seu servo? Olha que interessante, Josué fazendo uma pergunta. Que diz o Senhor a seu servo? Então, imagina você pela manhã, você pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, leia na sequência, vai ler os seus 15 minutos, mas leia com essa oração. Senhor, o que o Senhor tem para mim neste trecho da palavra que eu estou lendo? Olha que bênção que era a leitura de Josué. E na época só tinha cinco livros, eles só tinham 5 livros. Agora nós temos aí a Bíblia completa. Então leia sempre com esse ideal. Agora, leia a Bíblia toda. Se você tiver aí na sua casa a Bíblia Apologética de Estudo, essa Bíblia que nós publicamos, muitos já adquiriram. Vou até vir aqui para aparecer um pouco maior. Se você tem essa Bíblia na sua casa, Bíblia Apologética de Estudo, se você for no final dela, tem uma página que nós colocamos para a leitura diária da Bíblia. Então você vai fazer o quê? Ler a Bíblia e todo dia você traça os textos que você leu. Mas em média, eu já posso te afirmar que se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, só 3, o que vai girar em torno de 15 minutos, em um ano você lê a Bíblia inteirinha. Agora, pensa o seguinte, pessoa que já serve a Deus há 10 anos, 20 anos, 30 anos e nunca leu a Bíblia inteirinha. Eu conheço pessoas que já aposentou, né? Já está na terceira idade, serve a Deus, mas nunca leu a Bíblia inteirinha. Precisa ler a Bíblia inteirinha. Em um ano, você lendo 15 minutos por dia, você lê a Bíblia inteirinha, tá bom? Agora, como podemos entender a Bíblia? É uma pergunta. Eu começo a ler a Bíblia, eu tenho dificuldade, eu não consigo entender. Por isso que nós estamos aqui, para ajudá-lo a entender a Bíblia. E uma coisa importante para entender o que a Bíblia diz é crendo no que ela ensina, depositando fé naquilo que você lê. Você precisa crer sem duvidar no que a Bíblia ensina. Lucas 24 e 25.
Lucas 24 e 25, verso 25, diz assim: e ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Ou seja, eles não entendiam o que os profetas falavam. Por quê? Porque não duvidavam. Jesus havia dito que iria ressuscitar, mas eles duvidavam. Então é importante que você não duvide daquilo que você está lendo. Lendo, como eu devo ler a Bíblia? Lendo-a por amor e prazer e com fome de aprender as coisas de Deus. Olha que importante. Precisa ter desejo, precisa ter vontade de aprender as coisas de Deus. Provérbios capítulo 2, versos de 2 a 5. Provérbios 2, capítulo 2, versos de 2 a 5. Olha só que coisa maravilhosa diz o texto. Se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, e se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha que texto profético, que texto maravilhoso para quem quer aprender. Estude a Bíblia com fome, com desejo de crescer na palavra, na genuína palavra de Deus, tá bom? Sempre assim. Agora, crescendo sempre espiritualmente, porque a Bíblia é um alimento espiritual, não é um alimento da carne. Não, a Bíblia é um alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Então precisa ler desta forma. Hebreus capítulo 5, versos de 13 a 14. Olha o que ele diz. Porque qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Discernimento. O texto está falando de discernimento. Então você que teve o encontro com Cristo, começou com aquele leitinho, com o discipulado, agora você já está no crescimento, já está avançando mais, já está no alimento sólido. Não é assim com a criança? Eu lembro os meus filhos, né? No começo, criança nasce, ela recebe o leite materno, a mãe amamenta a criança, mas quando ela vai crescendo, vai desenvolvendo um pouquinho, logo já começa com alimento sólido e vai crescendo até deixar de ser amamentado e passar para o alimento sólido. Assim é a nossa vida espiritual. Da mesma forma, eu fico triste porque tenho encontrado crentes que não desenvolvem, são raquíticos espiritualmente falando. Por quê? Porque não recebe o alimento sólido, que é a genuína palavra de Deus. É dependente da leitura dos outros. Não, você já está no nível de se alimentar sozinho, de se alimentar sozinha. Daí o objetivo do nosso curso, do nosso treinamento, tá bom? Muito bem. Agora, sempre sendo cheio do Espírito Santo. Isso é importante, hein? Cheio do Espírito Santo. Quer ver um texto? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 e verso 10 na tela. Diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Está vendo que profundidade que é o texto da Bíblia? Ele é o único. O texto bíblico, a palavra de Deus, é o único que vai revelar o teu interior. Ela é como se faz o papel do espelho. Você levanta de manhã, vai no espelho, lava o rosto, dá aquela conferida para ver se está tudo em ordem, tudo arrumadinho, não é assim? O espelho não tem essa função.
A palavra de Deus é a mesma coisa. O Espírito vai nos mostrando, vai nos ajudando e sempre melhorando, melhorando conforme a palavra de Deus. Olha que maravilha é o estudo da palavra de Deus. Agora, outra coisa importante, a humildade. Seja humilde quando estudar a palavra de Deus. Veja o que Tiago escreveu no capítulo 1, verso 21. Olha o que diz o texto. Por isso, rejeitando toda a imundícia e a superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Olha que coisa maravilhosa! Deixando as trevas do lado, a imundícia do lado e recebendo a palavra que vai produzir salvação nas nossas vidas, para as nossas almas, para a nossa vida eterna. Este é o papel da palavra de Deus. Olha que importante estudar a palavra de Deus. Outra coisa importante, quando for ler a Bíblia, leia com objetivo, com disposição de agradar a Deus. Eu vou ler a Bíblia porque eu quero ver o que Deus tem para mim, para que eu possa agradá-lo. Então eu leio a Bíblia com esse objetivo. O meu alvo, o meu desejo é fazer a vontade de Deus, é agradar a Deus. Então, leia desta forma. Olha o Salmo 119 e o verso 33. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Olha que maravilha! Leia a Bíblia com esse propósito. Senhor, estou lendo a Bíblia para que o Senhor me ensine os teus estatutos, me ensine a tua palavra, me ensina, Senhor, que eu vou guardá-la até o fim. Olha que coisa maravilhosa que é. Mas só isso? Tem mais ainda. Participando de reuniões na igreja, em público. Qual é o nosso objetivo? É o crescimento de todos. Eu estou aqui, você aí na sua casa, no conforto do seu lar, sintonizando a nossa programação, divulgando, reúna pessoas, convide os filhos, os netos, não tem limite de idade, todos podem aprender. Veja o que está escrito na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então, esse doutor aqui, podemos traduzir como ensinadores. Ensinadores do quê? Da genuína palavra de Deus. O que eu estou fazendo aqui? Pela infinita misericórdia de Deus. Qual é o nosso objetivo? O que Deus tem colocado em nossos corações, da equipe, no meu, de toda a produção? Qual é o nosso objetivo de fazer? Levar até a sua casa o quê? O ensino da palavra de Deus, para que você cresça. Olha que milagre! E eu tenho certeza que isto já está acontecendo com você que sintoniza a nossa programação.